Oi, gente, iniciando mais um vídeo do nosso canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Não esquece também de me seguir no Instagram que tá passando na sua telinha ou tá aqui na descrição do vídeo. E também de deixar o like e comentar o que achou do vídeo, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, tá bom? Mas, antes de começar o nosso vídeo, realmente roda a nossa vinheta. Bathing in the light that you share, you're like the sun. Who am I to think how it'd be if you were mine? I've been walking with my shades on for so long, I can't seem to get them back on. 'Cause ooh, how I fell in love, couldn't see it coming, blasting my stereo. I can feel it coming, you on my radio. All I'm hearing is a song. Bom, hoje o nosso vídeo, né, como vocês já puderam ver pelo título ou capa do vídeo, eu vou relatar, né, como que foi o meu parto, né. Eu demorei um pouquinho pra mim trazer esse vídeo porque primeiro dia você sabe, né, questão de recuperação, questão de cuidados com o recém-nascido, então acaba que a gente fica mais voltado pro neném, também porque eu tava me preparando um pouquinho, porque teve algumas coisas que aconteceu durante o parto, que me deixou um pouquinho... Gente, fugiu da cabeça qualquer palavra, mas enfim, me deixou um pouquinho ruim. Então, por conta disso, né, falar no assunto os primeiros dias era um pouquinho ruim pra mim. Então, esperei passar uns dias pra mim poder vir conversar e falar melhor, né, com mais aberto pra vocês, né. Mas, enfim... Vamos deixar de falação e vamos começar, né? Falar pra vocês como que ocorreu tudo, como que foi, né? Enfim, até a chegada da Eloá. Bom, como vocês sabem, me acompanham aqui, né? Teve um domingo que eu fui na maternidade porque eu tava sentindo muita dor, né? Que foi uma semana antes dela chegar. Eu fui num domingo na maternidade porque eu tava sentindo muita dor. Lá eu encontrei uma médica, um amor de pessoa, né, igual eu tinha explicado pra vocês. Inclusive, ela falou, né, que era pra mim retornar na segunda com todas as malas minha e do neném, que já era pra mim ir em jejum, inclusive, porque eu iria internar pra ganhar neném. Bom, e assim eu fiz, né, conforme ela me orientou e pediu, eu fiz. Segunda-feira eu tava cedo lá, um pouquinho antes das 7, já na esperança de ser internada, né, pra ganhar neném. Na segunda-feira, já era um outro médico que tava de plantão, que inclusive foi o mesmo que me internou quando eu ganhei a Natie, Porém, dessa vez ele não quis internar, né, por conta que... Primeiro ele pediu uma ultrassom pra me fazer, e ele me relatou se caso a neném tivesse com menos de 3 quilos, ele não iria fazer minha cesárea. Expliquei isso tudo pra vocês em um outro vídeo, né, aqui, esses detalhes, né, tô só resumindo. Inclusive, gente, pra quem me acompanha, tem algumas pessoas que não entenderam por que que eu fiz cesárea, por que que meu parto foi cesárea, foi por conta que eu já tenho uma filha de menos de 2 anos, e por conta que ela não tem 2 anos ainda, minha cesárea não tem 2 anos, a primeira, então não poderia tentar um parto normal, porque poderia romper o colo do útero, então aconselhável seria fazer outra cesárea. Então, por conta que não tinha 2 anos de uma cirurgia para outra, eu tive que fazer outra cesárea. Então, eu já estava ciente que seria cesárea o parto da Eloá, né? Então, isso eu já sabia que seria. Só resumindo para vocês entenderem, né, também, porque tem gente que não estava entendendo por que que eu fiz uma cesárea. Enfim, foi por conta disso. Bom, mas voltando ao assunto, então, né, o médico, eu fiz a ultrassom que o médico que estava na segunda de plantão me pediu, a neném não estava com 3 quilos, ele falou que não iria fazer minha cesárea, que no caso era para me aguardar até sábado, que ela iria completar 39 semanas e estaria numa idade boa gestacional para poder tirar, sendo que até onde eu tinha conhecimento, isso não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né, porque ela estava com peso bom, ela estava com quase 3 quilos, e também eu já tava de 39 semanas mais 4 dias, né? No caso, no sábado eu iria fazer 40, só corrigindo, né? Então, 39 semanas era uma idade gestacional boa, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas como ele que era o médico e eu era paciente,
respeitei e resolvi esperar. Então, assim eu fiz, retornei pra casa com todas as minhas coisas e fiquei aguardando o sábado, né? Que seria dia 10, né, de abril, que seria pra ela vir, conforme o médico. Tranquilo. Passou terça, tranquilo. Quando foi na quarta-feira, a partir das 7 e pouco da noite, eu comecei a sentir umas dorezinhas, né? E foi aumentando um pouquinho, não aquela coisa, aquela dor, mas foi aumentando, né? E quando foi, e eu virava para um lado, virava para outro, não conseguia dormir. E a dor, assim, uma dor assim que não tava tão forte, mas também não tava tão fraca. E tava me incomodando, não me deixava dormir. Aí eu lembro que eu também não queria ir na maternidade, né? Porque eu já tinha sentido uma dor anterior, no caso a do domingo, que foi bem mais forte do que essa, então eu não queria ir lá com essa só por ir, né? Tipo assim, chegar lá e ter que voltar novamente, né? Porque, né? Pra mim, a dor tava me incomodando, mas pros médicos não tava na hora certa e nem vir. Então, eu tava esperando aumentar, chegar nas últimas pra mim ir. Mas aí eu fiquei, nada de eu conseguir dormir. Como da Natia eu não senti dor alguma, então qualquer dor que eu sentia na gravidez da Eloá me preocupava. Porque da primeira eu não sentia um pingo de dor de nada. Então, né, eu fiquei preocupada com as dores que eu tava sentindo da Eloá. Aí tá, eu não conseguia dormir na noite de quarta-feira, né? Virava pra um lado, virava pro outro, fechava o olho e nada. Aí teve uma hora que eu peguei no celular pra ver a hora. Na minha cabeça eu achei que seria umas 5 da manhã, já quase amanhecendo o dia. Eu fui olhar a hora, ainda era meia-noite, né? Eu tava tão exausta nesse dia de dor que eu fui deitar cedo achando que tava tarde. Quando eu fui olhar a hora, achei que tava amanhecendo o dia, ainda não tava nem na metade da madrugada. Aí tá, né? As dores era meia-noite mais ou menos. Eu falei, vou esperar aumentar mais, né? Vou esperar pelo menos até 4 da manhã, até 5 da manhã, pra eu poder ir amanhecer no dia. E nada da dor passar, e aquilo me incomodando, e a dor não me deixava dormir de jeito nenhum, até uma hora que eu fui no banheiro, né? Inclusive, antes disso, eu tinha até falado assim, né, em oração, falado, Senhor, se for pra mim na maternidade hoje, manda sinal, porque se as dores não aumentar, eu não vou, né? E fiquei, até que eu levantei pra ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu fiz xixi. Quando eu fui me secar, veio o tampão junto. Eu já fiquei em alerta, porque da Natia não aconteceu isso. Então eu falei, tinha pedido um sinal, veio sinal. Porque eu não perdi tampão na gravidez da Natia. E dessa por mim estar perdendo, então já é um alerta. O que eu fiz? Já automaticamente, já tomei banho, já me arrumei, peguei minha pasta com os documentos, bolsinha, né? E avisei meu esposo, falei, tô indo na maternidade. As dores não passam e eu fui no banheiro agora, acabou de sair o tampão. Então eu vou na maternidade. Aí ele até perguntou se queria que eu fosse com ele, que ele fosse comigo. Eu falei, não precisa, porque você sabe como que é. Você não vai poder entrar lá pra dentro, você vai ter que ficar do lado de fora, e pra ficar de madrugada lá do lado de fora é perigoso. Então eu vou sozinha, se eles me internarem, eu te mando mensagem pra ir ficar comigo. Bom, então eu fui sozinha. Nisso eu já mandei mensagem pra minha amiga que iria ficar comigo, né? Já vi, ela tava acordada, inclusive, eu avisei ela, falei, ó, tá acontecendo isso e isso, eu vou pra maternidade. Qualquer coisa, se eu internar, eu te mando mensagem. Tranquila, ela já ficou no alerta, meu esposo também. Fui sozinha pra maternidade. Cheguei lá, né? Passei pela triagem, o médico olhou, não tava dilatando nada. O colo do útero tava fechadinho, porém as dores, né, estavam bem intensazinha. E ele falou, olha, eu vou te internar por conta que a sua cesárea é recente, uma da outra. Não tem por que você tá esperando esse tempo todo. Aí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido na segunda. Ele falou, ele até riu, falou, não, não entendo por que esse médico pediu pra você esperar até sábado. Era pra ele ter te internado na segunda-feira, já era pra você ter ficado. E pediu pra mim aguardar, que ele ia arrumar as papeladas pra poder me internar. E enfim, assim ele fez, né? Aí ele falou que não tinha necessidade de eu esperar até sábado, porque a idade da neném era uma idade boa. E o peso dela também tava ótimo, então não tinha por que estar esperando até sábado. Aí ele falou, não, você aguarda aí que eu vou arrumar tudo aqui. Vou pedir pra te passar uma medicação por conta da dor. Vou te pedir pra te passarem um soro por conta que você vai ter que ficar em jejum. Vou pedir pra moça trazer essa camisola e você já vai internar. E você fica em jejum, a partir do que eu começar aqui organizar tudo, você fica de jejum de comida e água. E amanhã cedo a gente faz a sua cesárea, ok? Eu falei, ok.
né? Então, já fiquei tranquila, já mandei mensagem pro meu esposo, já avisei o que estava acontecendo, que eu já iria internar, já avisei a minha amiga também, para eles irem lá só no período da manhã, né? Amanhecer no dia, porque naquele horário não ia adiantar nada eles irem lá. E pronto, resolveu tudo, assinei tudo que tinha que assinar, troquei de roupa, entrei pra dentro da maternidade, cheguei, me colocaram lá no quarto, né, na cama pra ficar esperando, já com a medicação pra dor e o soro, né, por conta que eu iria ficar em jejum, e fiquei só aguardando, né, a hora que eles fossem me chamar pra cesárea. Nisso, né, eu consegui dormir, porque as dores já tinham diminuído por conta da medicação. E quando amanheceu o dia, né, meu esposo já foi pra lá, minha amiga também, eles levaram tudo que precisava levar pra mim, enfim, né. Gente, tô tentando resumir o máximo possível pro vídeo não ficar muito grande, né, mas, enfim. Nisso, gente, eu imaginei que minha cesárea seria por volta de 7h30, 8h da manhã, né. Isso deu 7, deu 7h30, deu 8, deu 8h30, 9, 9h30 e nada deles me chamarem. E eu já tava vesga, roxa, de fome, só pra vocês terem noção. Nada deles me chamarem, né? E eu já tava, né, um dia, eu já tava o quê? Desde as 9, porque eu tinha jantado no dia anterior, às 8 da noite, então eu já tava desde as 9 em jejum. Cheguei lá, né, me deixaram mais em jejum ainda. Eu já tava vesga de fome, de sede, então vocês não têm noção. Já tava passando, era mal. E nada, eles passavam pra lá, passavam pra cá e nada de vir me chamar. E fizeram outros 2 partos antes do meu e nada de me chamarem. Até que eu perguntei pra moça, né, se ia demorar ou não. Aí ela falou, olha, o médico tá... Primeiro ele passou em todos os leitos, liberando quem precisava ser liberado, quem precisava receber alta. Aí depois que ele vai fazer sua cesárea. Antes ainda tem mais uma, antes da sua, mais um parto antes do seu, e depois vai ser o seu, tá bom? Aí eu falei, tá bom, né? Não tinha outra coisa, o jeito era esperar. E nisso, quando deu por volta de 11h20 da manhã, uma das enfermeiras entrou na sala e pediu pra mim tomar banho. Eu falei, olha, você vai tomar banho, fica limpinho, que já é sua cesárea. Assim eu fiz, tomei banho, quase desmaiando de fome, né? Porque eu achei aquilo desumano, deixar eu aquele tempo todo, sendo que eu já sabia que minha cesárea ia ser quase meio-dia. Então, por que não deixaram eu de jejum um pouco mais pra cá? Eu acho que eu não precisava aquele tempo todo, porque eu já cheguei em jejum, né? Então, foi meio desumano, mas enfim. Né? São normas, eu teria que ficar em jejum, porque como era uma cesárea, tinha que estar com o estômago limpo. Então, tinha que ficar em jejum. Enfim, quando deu por volta de 11h15, mais ou menos, acho que foi 11h10, 11h15, não, acho que umas 11h15, acho que foi 11 horas eu fui tomar banho, às 11h15 a moça veio me chamar. Aí a gente foi pra sala do parto. Aí nisso ela já me chamou a acompanhante que iria ficar na sala comigo, que no caso foi a Jaqueline, e eu fui, né, fui andando, né, pra sala, igual fui da Nadia, eu fui andando. Quando cheguei na porta de entrar pro centro cirúrgico, que eu deitei na maca. Aí fizeram um monte de perguntas que eles têm que fazer, enfim, entrei pra sala de cirurgia, onde tudo começou, né? Agora é a parte, assim, que já me deixou mais, assim. O que aconteceu dentro daquela sala, gente? A partir do momento que eu entrei lá, né, os médicos começaram a preparar tudo, né, todos os utensílios lá que eles usam, né, pra corte, enfim, pra tudo. E tem um médico que fica lá, especialista, pra poder ficar conversando com você, tentando te acalmar, te tranquilizar, enfim. Nisso, ele conversando comigo o tempo todo, antes de aplicar a minha anestesia, né, fazendo um monte de perguntas, perguntou se teria DIU, que no caso eu coloquei, né, pra quem tiver em dúvida eu coloquei, dessa vez deu certo pra eles colocarem, porque da outra vez eu assinei tudo, eles não colocaram. Dessa vez já confirmei tudo, já me colocaram, tudo ok. Mas voltando ao assunto, aí o médico foi, olha, você senta nessa posição e tal, vamos te aplicar anestesia. E ele aplicou. Aí nisso já me deitaram automaticamente, aí ele me perguntou o seguinte, se eu tinha sentido esquentar as costas. Eu falei, não. Mas você sentiu formigar o pé? Eu falei, acho que sim.
Porque realmente, gente, eu não senti formigar meu pé, entendeu? Né? Então eu falei, acho que sim. Beleza, eu fiquei deitada, eles começaram a preparar tudo. Inclusive, antes de começar a cirurgia em si, eu lembro que teve uma das enfermeiras que perguntou pro médico o seguinte, se ele ia precisar, se ele queria que ela pegasse o DIU ou se ele já tinha pegado. Ele falou, não precisa que eu já peguei. Isso antes de começar. Aí, né, eles fizeram limparam minha barriga, né, com um negócio lá que eles usam pra limpar e começou. Quando o médico, né, cirurgião mesmo, começou o primeiro corte, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi dar um grito. Falei, ai, né? Assim eu tô falando tranquilo, mas na hora eu meio que gritei. Aí o médico que tava aqui junto comigo, me acalmando, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, eu senti, doeu. Aí ele ficou assim, tipo assim, como assim doeu? Eu falei, doeu, eu senti. Ele falou, não, mas não é pra você sentir. Você sentiu doer ou você só sentiu eles empurrar essa barriga? Eu falei, eu senti doer. Aí ele falou assim, não. Aí esperou um pouquinho, uns 2 segundinhos, e mandou continuar. E nisso eu dei outro grito, porque eu senti de novo. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, faz o seguinte, levanta a perna direita pra mim. E eu, levantei minha perna lá em cima. Ele levanta a esquerda. Levantei a perna esquerda lá em cima. Ele falou, não, tá errado, a anestesia não pegou. Ele falou, olha... Aí ele ficou meio assim que assustado, meio que quis entrar em pânico, mas ele não podia passar isso pra mim. Eu acho que ele, tipo assim, faz aquela coisa assim, o que eu faço? O que a gente vai fazer? Porque já começou a cortar. Aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão levantar ela sem danificar a cena. Sem danificar a cena, o que ele quis dizer com isso? Sem encostar em nada, porque eles já tinham me cortado, já tava sangrando. Então, qualquer errozinho poderia pegar uma bactéria, uma infecção, e Deus o livre sabe o que iria acontecer. Então, ele falou pra eles me levantarem, me sentarem, sem danificar a cena, né? Sem encostar em nada, porque já tava cortada. E que ele iria me aplicar uma segunda anestesia. Inclusive, ele falou o seguinte, se essa segunda não pegar, a gente vai te aplicar uma geral, né? Eu, tá bom. E nisso eles me sentaram, me aplicaram a segunda anestesia, porque a primeira não pegou. Aí ele pegou, me perguntou de novo se eu tinha sentido esquentar. Eu falei, agora eu senti. Ele, e a perna formigar? Eu falei, formigar não. Ele falou, mas tá pesando? Eu falei, tá. Aí ele pediu pra me levantar novamente. Eu consegui levantar, porém já levantei com um pouco mais de dificuldade. Não levantei com facilidade igual a primeira. E levantei outra perna, também quase não consegui levantar. Então a anestesia tava fazendo efeito. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos esperar mais um pouco para a anestesia pegar e a gente continua. Aí eles esperaram, acho que cerca de 5 minutinhos e começaram novamente. Gente, aí foi onde tudo começou. Pensa, aquela situação foi a situação mais horrível que eu acho que eu já passei em toda a minha vida até hoje. Foi aquela situação que eu passei. Eles começaram a me cortar, né, as camadas, porque, como vocês sabem, cesáreas são, acho que 6, 7 camadas, não sei, até chegar no neném. A cada camada, sem exagerar, sem mentira, a cada camada que eles cortaram da minha barriga, eu senti a dor. Não foi aquela dor, nossa, que dor insuportável, mas foi uma dor, porque a cada corte, parece que eu sentia, eles cortavam e eu sentia, parece que eu sentia que subia eu não sei explicar, a sensação que eu tinha no momento, eles cortavam e subia cada camada aqui pra cima, porque dava uma pressão bem aqui na minha costela, um peso, sei lá, uma coisa muito esquisita. Eu sei que a cada corte eu sentia, a lágrima descia, eu me contorcia, eu tentei me acalmar o máximo possível pra mim não estar gritando pra não assustar eles, mas eu senti, porque não tinha como não sentir aquela dor, gente. A anestesia pegou, mas não pegou 100%, sabe? E a menina que tava me acompanhando na sala do parto, a Jaqueline, quando ela me olhava, eu evitava até olhar pra ela, porque na hora que eu olhava pra ela, eu ficava assustada com a cara que eu fazia. E a lágrima descendo, da dor que eu tava sentindo. Eu acho que eu parei de sentir quando ele já foi finalizando. As últimas camadas, eu já quase não senti mais. Eu acho que as 2 últimas, as 3 últimas, não sei, eu quase não senti. Aí eu lembro que ele falou assim, olha, agora você vai sentir uma dor muito forte que eles vão empurrar pra tirar neném.
que no caso eles empurram aqui, né, abaixo do seio, e é onde não pega anestesia, então por isso a gente sente dor, né? E ele empurrou, acho que essa foi a última dor que eu senti. E ele empurrou, foi uma dor realmente horrível, né? Mas comparado às que eu já tava sentindo aqui embaixo, igualou as duas. Aí eles empurraram a neném. E nisso a neném nasceu. Quando eles empurraram, pronto, acabou. Já não senti mais nada. Igual quando eles começaram a costurar de volta, eu já não senti mais nada, né? Mas antes disso, gente, a cada corte, eu não sei explicar pra vocês. Não tem como eu explicar. Só Deus livre fosse vocês sentir mais. Tenta pegar uma faquinha de serra, sei lá, e força, só força na pele de vocês pra você ver aquela dor que incomoda. Era tipo aquilo. A diferença é que tava cortando, realmente. Mas foi uma coisa assim que eu só pensava, na hora ela só pedia pra terminar aquilo. Só pedia pra eles parar logo pra terminar aquela cirurgia. E a única coisa que eu sabia pensar é que eu não queria passar mais por uma sala de cirurgia daquela. Pra sentir aquela dor, eu não queria. Não quero. Que Deus me proteja pra mim não ter que passar por uma cesárea novamente daquele jeito, gente. Eu não sei por que as anestesias não pegaram. Não sei se foi adrenalina demais, se foi nervosismo demais. E olha que eu me acalmei o máximo possível pra mim não ficar nervosa. Mas o que eu passei naquela sala, a dor que eu senti naquela sala, eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém, de verdade. Então, assim, gente, eu sei que aquilo ali foi uma coisa, assim, surreal. Foi real, mas foi inexplicável. Eu sei que eu não quero passar por aquilo, não desejo aquilo pro meu pior inimigo, porque aquilo não é de Deus, gente. Meu Deus. Mas, enfim, depois que saiu, né, que começaram a costurar, eu já não senti mais nada, acabou a cirurgia, né, eu não fiquei ainda. Por volta de 11h47 a Natia nasceu, ou a Eloá nasceu. Aí finalizaram tudo pra mim voltar pra sala. Eu acho que meio-dia, pouquinho, a gente já tava de volta no quarto. Fora isso, ocorreu tudo bem. A neném nasceu bem saudável, graças a Deus. Eu não tive complicação nenhuma também, né? A única coisa que aconteceu de ruim no meu parto foi isso. Que, né? Graças a Deus não complicou. Não teve nenhuma outra complicação além dessa, né? Aquele momento ali foi um momento, assim, que eu não quero passar novamente, mas que foi momentâneo. Naquela hora lá pareceu uma eternidade, mas graças a Deus terminou, né? Enfim, gente, depois eu voltei pro quarto, né? Fiquei de repouso por 8 horas, sem poder levantar nem a cabeça, nem mover pro lado. Eu não podia mover por conta das anestesias, né? Porque poderia causar alguma complicação se eu fizesse qualquer esforço. Então eu tive que ficar 8 horas em repouso, em jejum também. Em jejum eu fiquei 6, né? Quando foi por volta de 6 horas, eu já pude comer, já pude sentar e comer. Aí por volta de 10 horas da noite, 11 horas, eu pude levantar pra tomar banho. Outra coisa surreal foi esse banho, gente. Eles te mandam uma pessoa pra te acompanhar, pra te dar banho. Bom, então eles te mandam uma enfermeira pra te ajudar no banho, né? Coisa que, na minha vez, a que veio pra mim não me ajudou em nada, gente. Primeiro que ela não me ajudou a levantar, eu levantei da cama. Então a que ficou, né, responsável por me ajudar não me ajudou a levantar da cama. Eu levantei praticamente sozinha, só não levantei só porque a menina que tava me acompanhando já, que me ajudou a levantar, né? Aí ela entrou, pra começar, ela entrou falando no telefone. E só pra resumir, tudo que ela fez comigo, ela entrou e saiu da sala falando no telefone. Então, durante ela me ajudar com o banho, ela tava no telefone, né? Aí ela pegou, me ajudou, pediu pra mim ir pro banheiro, né? Que ela iria me dar banho. E assim eu fiz. Fui, né? Naquele passinho que a gente vai devagarzinho, porque a primeira levantada depois da cesárea é horrível. Fui pro banheiro, cheguei lá. Eu tive que tirar a camisola sozinha, né? Eu tava com um soro, né, gente? Então eu tava com um soro na mão, a outra mão tava livre. Aí com toda, né, lerdeza do mundo, porque, né, ainda tava meio anestesiada, né, do tanto medicamento, tanta coisa, ela tava mesmo ainda. Enfim, com muita luta eu tirei a camisola, né,
E aí eu perguntei pra ela o que faria com o soro, né? Porque ela teria que ter pegado um suporte pra mim colocar ele, né? Ela não pegou, né? Então eu perguntei o que eu ia fazer com ele, né? Tipo, onde eu colocaria. Ela pegou da minha mão e simplesmente jogou em cima da pia, meu soro, né? Aí com isso, começou a voltar sangue pela corrente do soro, né? Começou a voltar sangue da minha mão, né? Aquilo me assustou, mas enfim. Aí ela pegou, me entregou o sabonete pra mim tomar banho, sozinha. Ah, e outro detalhe, ela deixou a porta do banheiro aberta. Quem assistiu o vídeo do Nascimento da Natie viu que o quarto era compartilhado. Tinha 6 camas, 6 mães naquele quarto. Comigo 6, então tinha 5 mamães naquele quarto. Ela deixou a porta do banheiro escancarada pra todo mundo me ver banhar. Agora pensa no constrangimento. Você tá lá toda cortada, pelada e todo mundo te vendo, né? Que cena linda. E né, com uma mão eu fiquei assim, por conta do soro, que eu tava tentando evitar que o sangue não voltasse muito, então eu fiquei com uma mão alta e a outra segurando o sabonete, e só uma mão pra mim passar sabonete, pra mim me esfregar. Eu sei que o meu primeiro banho, nenhum banho, eu posso chamar aquilo de um banho, gente, porque aquilo não foi um banho, eu só passei sabonete onde eu consegui passar, que no caso foi da cintura pra cima, porque eu não podia baixar. Só consegui... Ah, outro detalhe. Quando a gente faz a cirurgia, eles põem um esparadrapo em cima, né? Aí você tem que molhar pra poder tirar, pra não doer. Antes de eu me molhar, eu perguntei pra ela se era pra me molhar pra mim mesmo tirar ou ela iria tirar. Antes de eu terminar a pergunta, ela arrancou o esparadrapo seco. A dor que eu senti naquela hora. Enfim, foi outra dor que eu senti que eu não quero que ninguém sinta. Aí foi quando eu comecei a tomar banho, né? O banho. Ela não me ajudou em nada, porque o certo seria... Ela tava ali pra mim banhar. Então, tipo assim, o que eu não conseguiria fazer, ela teria que fazer por mim. Ela tava ali com essa função, mas ela não fez nada. Ela tava no telefone conversando. Enfim, me banhei do jeito que eu consegui, do jeito que eu pude. Aí depois ela me entregou a toalha pra mim me secar. Me sequei da cintura pra cima, porque as pernas não conseguia secar, porque eu não podia baixar ainda. Aí foi a única hora que ela me ajudou. Ela pegou a toalha, secou minhas pernas, tudinho, secou a cirurgia, e me ajudou a vestir a calcinha fralda, né, no caso. Acho que vocês sabem qual que é, uma que... Enfim, é uma fralda que parece uma calcinhazinha. Ela me ajudou a vestir. Foi a única coisa que ela me ajudou a pôr. Aí a camisola eu pus sozinha e voltei pra cama, né. Gente, mas pensa numa cena constrangedora que eu passei naquele banheiro até sair de lá. E nisso, sangue escorrendo, né? Da mão, por causa do soro. Inclusive, até hoje, já tem quinta-feira agora, amanhã, faz 15 dias que eu ganhei a neném. Até hoje eu sinto dor na veia. Por conta das vezes que voltou o soro. Porque sem falar, eu não esqueci de mencionar, na sala do parto também, assim que acabou a cirurgia, a moça foi me arrumar pra voltar pra sala do quarto, ela triscou a mão lá e arrancou o soro. Eu lembro que jorrou um monte de sangue da minha veia no chão lá. Aí ela limpou tudo e me deixou sem soro e voltou pro quarto. Depois de meia hora que eu tava sem soro, foi que me colocaram outro soro. Sendo que eu não podia ter ficado essa meia hora sem o soro. Mas, enfim. E até hoje eu sinto a dor aqui, bem no meio da mão aqui. Bem aqui assim, ó. Da mão. É o que eu tô com a neném aqui, não dá pra me pegar com a outra pra mostrar pra vocês. Mas até hoje eu sinto a dor por conta, acho que... Não sei se eles danificaram alguma veia minha ou se foi só por conta das vezes que eu... não sei que eu sinto a dor até hoje. E foi isso, gente. As coisas mais contagiosas que eu passei até ganhar Eloá. Foi dentro da sala do parto, os cortes. E que eu senti tudo, praticamente. E esse banho, que foi horrível, né? Aí depois disso, o próximo banho, eu acho que eu já banhei sozinha. Eu já banhei sozinha, eu já dava conta. Foi tranquilo, graças a Deus. E as outras coisas, tudo ocorreu bem. Graças a Deus, as outras coisas todas ocorreram bem. A única coisa constrangedora foi só esses detalhes. Gente, e foi esse o relato do meu parto, né? Essas coisas que me aconteceram que eu não desejo pra ninguém, né? É um conselho que eu dou. Se vocês forem pra uma sala de cirurgia fazer uma cesárea e vocês sentir que não pegou anestesia, porque dá pra gente sentir, se é só fazer o teste, levanta as perninhas, se você der conta de levantar, você tá sentindo, anestesia não pegou.
Se isso acontecer, já avisa o médico antes deles começarem a te cortar, porque, meu Deus, aquela dor não deseja pra ninguém, né? E em questão do banho, eu desejo também que vocês não peguem uma enfermeira dessa que eu peguei. Porque, só pra vocês terem noção, foi só comigo. No dia seguinte, a outra enfermeira que tava de plantão fez tudo direitinho o serviço dela. Pegou o suporte pra pôr soro da outra mamãe. Ela que ajudou a mamãe a tirar a roupa. Ela que deu o banho na mamãe. Ela que secou a mamãe. Ela que vestiu a mamãe. Porque, gente, é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho? Lógico que consegue. Mas a primeira hora, pra quem fez cesárea, me entende. A primeira hora que a gente levanta, que a gente vai, né, tomar o primeiro banho, vai fazer o primeiro xixi, enfim, vai fazer o primeiro tudo, você não consegue, porque você acabou de ser cortado, a dor ainda tá intensa, você não consegue nem esticar seu corpo direito. Então, tipo assim, não sei se todas as mães que fizeram cesárea passou por isso, mas eu das duas vezes foi do mesmo jeito. E lá as mães que estavam lá na sala também passaram pela mesma coisa. Então, a primeira hora que você levanta, o primeiro banho, é muito ruim. Então, elas já estão ali pra te ajudar, porque os médicos sabem que você não dá conta de fazer sozinho. Então, o papel delas é fazer isso, te ajudar. Então, por que não faz direito? Se não quer fazer, pra que vai, né? Mas enfim, gente, esse foi o relato do meu parto, né? Pra quem tava querendo saber, foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like e comentar o que achou do vídeo. Um super beijo, fiquem todos com Deus. Desculpa pelo vídeo enorme, mas eu tentei resumir o máximo possível de tudo que aconteceu. Mas é isso, um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.